Veja só, a ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais severas da soja e pode provocar perdas enormes nas lavouras quando não é controlada a tempo. Agora, pesquisadores brasileiros desenvolveram uma ferramenta digital que usa inteligência artificial e diferentes fontes de dados para ajudar o produtor a identificar os riscos e tomar as decisões mais precisas no manejo da doença. Para entender então como essa tecnologia funciona, como ela pode chegar ao campo, eu converso agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Paulo Cruvinel. Paulo, primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem com você? Bom dia, Felipe Barcelos. É uma satisfação estarmos aqui com vocês hoje. Satisfação também estar falando com os seus auditores aí. Obrigado. Satisfação sempre nossa, viu? Paulo, para começar, antes da gente falar da tecnologia em si, eu queria dar uma pincelada para o pessoal que está em casa entender o tamanho do problema. Queria que você ajudasse a gente a dimensionar o problema. Qual o tamanho do desafio da ferrugem asiática para o produtor de soja no Brasil hoje? Ainda é um problema, é um grande problema? Ainda causa dor de cabeça aí para muitos produtores aqui no Brasil? Sem dúvida, se trata de um dos principais problemas relacionados a doenças das culturas, em particular da soja. A ferrugem asiática ela é muito crítica, ela acontece em diferentes regiões do Brasil e, inclusive, atualmente, há mais de 100 casos acontecendo em diferentes pontos do Brasil e é algo que precisa, sim, de uma atenção especial, porque ela pode levar, inclusive, a um dano total do processo produtivo da região de cultura, em particular com soja. Por isso é necessário, sim, uma ação muito forte, muito persistente, para que se combata a ferrugem asiática adequadamente. E aí, Paulo, como surgiu a ideia de desenvolver essa ferramenta digital, então, para ajudar no controle da ferrugem asiática? Certamente, hoje existe uma série de variedades de soja, inclusive aquelas que já são resistentes à ferrugem asiática, mas há sempre uma questão de adaptação às regiões e a clima e as questões de solo. Logo, há uma série de cultivares que, ainda em que pesem resistentes a diferentes doenças, não são resistentes à ferrugem asiática. Então, devido à incidência e à importância do problema, inclusive de aspecto econômico e de aspecto também da necessidade continuada de um controle forte, digamos, do processo do patógeno, né, que ela é provocada por um fungo, né, e esse fungo ele se coloca pelo vento em diferentes situações, ele é transmitido dentro da própria cultura e para as vizinhanças. Então, há sim uma necessidade para se continuar investindo conhecimento e desenvolvendo métodos, técnicas, ferramentas que possam auxiliar o produtor no combate à ferrugem asiática. Então, esse trabalho ele nasce a partir de uma motivação de um projeto que contou com o financiamento da FAPESP, numa visão de gestão de risco para o setor agrícola. Nós focamos muito a questão das doenças e pragas, né? E, em particular, no caso da soja, a ferrugem asiática ela foi, por assim dizer, selecionada como a principal doença a ser atacada, a ser observada, de forma a se encontrar soluções. Esse projeto ele traz, então, uma derivação no uso de dados para o suporte à decisão. Hoje, além da verdade de campo, é muito importante se ter dados sobre a fenomenologia desse processo da cultura, a questão da interação do fungo com a cultura, a questão das variáveis climáticas. Então, a observação e a possibilidade de se agregar informação e dados. E aí, hoje, com as ferramentas de decisão baseadas em computação inteligente ou mesmo instrumentos da inteligência artificial customizados para esse determinado fim, houve então aí uma motivação que levou ao desenvolvimento dessa ferramenta essa que inclusive contou também com a participação muito expressiva de parceiros como o Instituto Federal, pela pessoa do professor Alexandre Neves, né? Também pela Universidade Federal de São Carlos, onde desenvolvemos ali parceria junto aos programas de pós-graduação. Então, o professor Ricardo Alexandre Neves participou junto conosco e parte do resultado, inclusive, é fruto e gerou um doutoramento específico na área de ciência da computação para aplicação com validação de fitopatologistas, entomologistas, da Embrapa, de tal maneira a verificar, né, a verdade computacional e a verdade do especialista, para que, de fato, se tivesse ali a condição de dizer, bom, esse é um resultado efetivamente validado e disponível ao setor produtivo.
Paulo, pelo que eu entendi, o sistema ele utiliza inteligência artificial, né? O que exatamente essa tecnologia analisa e como então ela ajuda a melhorar o diagnóstico da doença? Muito bem. O patógeno da doença, né, que é um fungo, né, o Pathoscara pachyerrhizae, esse fungo, né, ele encontra situações de favorabilidade para se desenvolver nos ambientes de cultura. Nós observamos ao longo dos estudos e da literatura, né, quais seriam os elementos que trariam essa favorabilidade para esse desenvolvimento, e verificamos um conjunto de 7 diferentes variáveis, né, onde apenas a informação visual da planta não é suficiente para um diagnóstico preciso. Até porque existem muitas doenças que geram situações muito parecidas, muito próximas da situação em que se encontra uma determinada cultura. Então, há muitos falsos positivos em diagnósticos. Então, ao percebermos isso, né, vamos procurar entender, juntamente ouvindo também os fitopatologistas, entomologistas, essas questões que verificavam melhor, né, como é que se estabelece o processo, qual que é a fenomenologia do processo, como é que estabelece as favorabilidades. Então, nós verificamos que há situações interessantes, reunindo 7 diferentes variáveis, onde a imagem da planta também é uma das componentes, mas ela não, por si só, não decide sozinha. Então, a partir dos dados de imagem, com verificação de processamento de imagem, também dados sobre avaliação da temperatura, temperaturas máximas e mínimas, ponto de orvalho, período de molhamento foliar. Então, são alguns exemplos de variáveis que, dentro de uma determinada condição, elas estabelecem, por assim dizer, uma base de regras, e com essa base de regras, eu posso, a partir daí, com um determinado monitoramento, ter um sistema que se fundamenta em decisão baseado nessas regras e baseado no monitoramento dessas variáveis. Então, o trabalho ele se estabeleceu de tal maneira que se configurou num sistema de monitoramento sobre a favorabilidade ao desenvolvimento da doença com essa situação. O que é muito interessante, Barcelos, é que você pode ver situações hoje que, considerando aspectos da variabilidade espacial de ocorrência da própria doença, você não terá necessidade de uma aplicação por igual de algum produto de um determinado fungicida para controlar aquela área de cultura como um todo. Você vai realmente identificar as situações onde a favorabilidade ao desenvolvimento é menor, ou ela não existe, ou se ela realmente é acentuada. Com isso, então, você pode chegar em mapas de risco da favorabilidade ao desenvolvimento dessa doença através desse patógeno, né? E, com isso, promover um processo de controle efetivo a priori, né? De se levar a situações mais drásticas, mais críticas, onde há, sim, uma demanda maior pelos agrotóxicos, pelos defensivos agrícolas. Então, a figura de mérito final é melhoria de custo-benefício, porque vai se usar a priori decisões, estabelecer-se a priori decisões para se controlar efetivamente a cultura. Mais do que isso, você vai minimizar o uso dos agrotóxicos, vai minimizar também o impacto ambiental decorrente. Hoje há muito comum se encontrar o problema de resistência a agrotóxicos devido a um uso mais contínuo, o que tem sido quase que comum de se encontrar devido ao quê? Devido exatamente ao fato do acirramento desses problemas da incidência, em particular da ferrugem asiática nas culturas de soja. A parte de validação foi realizada no estado do Mato Grosso, em área de fazenda. Então, nós falamos de Research on Farm, né, que é a pesquisa na fazenda, numa região de Pochoró, onde se trabalhou com uma determinada cultivar da Embrapa Soja, a BRS 537, e a partir daí se acompanhou um conjunto de ciclos de cultura e se monitorando ali essas variáveis que eu mencionei, juntamente com a aquisição de imagens da plantação, e com isso estabelecendo figuras de risco para a gestão de risco e minimização dos problemas. O resultado final é bastante valoroso, porque houve também a validação desse resultado final, não apenas pelo lado computacional do processo ou dos sensores utilizados, mas também pela validação com um olhar especialista do fitopatologista. Em Embrapa, nós tivemos suporte e a interação com 7 diferentes fitopatologistas e houve, então, uma validação desse processo, o que é bastante salutar, por assim dizer, né, como um resultado importante que vem num processo de tomada de decisão baseado em Big Data, baseado em dados,
em verdade de campo. Então, esse é digamos assim, uma pequena síntese, né, do que foi possível se chegar a partir desse estabelecimento dessa tecnologia, dessa ferramenta. Bacana, Paulo. Bom, a ferramenta, a iniciativa e a tecnologia está apresentada. Queria então que você contasse para a nossa audiência, então, em que estágio ela está, o produtor rural ele já consegue consultar, acessar essa ferramenta, ela já está disponível para uso, enfim, qual é o estágio oficial aí dessa ferramenta? Muito bem. Veja você, é interessante essa pergunta, importante, inclusive. A Embrapa hoje trabalha, né, com avaliação do estágio de amadurecimento tecnológico das tecnologias que são geradas, né, utilizando, inclusive, um indicador da NASA, que são as chamadas TRLs, né. E esse trabalho ele está hoje em nível de protótipo finalizado, validado, né, está pronto para transferência ao setor produtivo, né, e a nossa expectativa é que isso ocorra o mais breve possível. É muito importante que esse intervalo entre desenvolvimento e adoção da tecnologia ele seja o mínimo possível, ele seja diminuído, né? De tal maneira que isso ocorra mais rapidamente. Então, hoje nós estamos nesse estágio, a tecnologia está pronta, validada, há pessoas já procurando para acessar, para entender como que realmente funciona. Na verdade, como resultado, ela também libera e indica uma série de relatórios para a gestão da área produtiva, quer dizer, para suporte à decisão ao produtor. Então, ela foi desenhada realmente visando, né, também a facilidade de amigabilidade de uso desses resultados, né? E então hoje ela se encontra disponível para transferência de tecnologia, por assim dizer, ao setor produtivo. Esse é o estágio em que se encontra o presente desenvolvimento. Paulo, quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente para apresentar um pouquinho dessa novidade, né? É muito importante a gente abrir esse diálogo para apresentar tudo isso que tem sido trabalhado numa ponta e que vai beneficiar diretamente o principal interessado que está na outra ponta, o produtor rural, que é quem está nos assistindo. Então é sempre importante a gente trazer aqui essas iniciativas, em especial da Embrapa, que vão beneficiar o produtor rural em algum momento. Muito obrigado, viu? Muito sucesso para você. Muito em breve a gente volta a conversar em uma nova oportunidade, com certeza. Eu agradeço, Felipe Barcelos, pela sua atenção, pela sua gentileza e permita-me rapidamente dizer o Sim. seguinte: isso é fruto de um trabalho de parceria. É importante nós nos juntarmos para resolver os problemas do agro. É uma área muito importante para o país, com todo o retorno que ela proporciona. Isso, então, vem como um fruto dos trabalhos que envolveu o Instituto Federal, a Universidade Federal de São Carlos e Embrapa Instrumentação de São Carlos. Muito obrigado a todos pela atenção, em particular a você, Felipe Barcelos, e a específica questão toda que foi discutida nesse momento. Muito obrigado.